Persuasão, capítulos 13 e 14. Anne passou o restante da estada em Uppercross de apenas 2 dias na casa grande e teve a satisfação de se saber extremamente útil ali, tanto como companheira prestativa, quanto na ajuda em tomar todas as providências para o futuro, o que no atual estado de espírito aflito do Sr. e da Sra. Musgrove teria constituído uma grande dificuldade. Logo na manhã seguinte, receberam notícias de Lyme. Não havia qualquer sintoma novo. Charles chegou algumas horas mais tarde, trazendo um relato posterior mais completo. Estava razoavelmente satisfeito. Não se poderia esperar uma cura rápida, mas tudo se encaminhava tão bem quanto admitia a natureza do caso. Ao falar dos Harvilles, parecia incapaz de elogiá-los à altura do que achava justo quanto à sua bondade, especialmente no tocante à capacidade da Sra. Harville como enfermeira. Não deixou nada para Mary fazer. Convenceram-na e a mim também de ir para a estalagem logo cedo na noite passada. Mary tornou a ficar nervosa hoje de manhã. Quando eu parti, ela estava saindo para um passeio com o capitão Benwick, o que deve fazer-lhe bem. Ele chegava quase a desejar que tivessem conseguido convencê-la a voltar para casa no dia anterior, mas a verdade é que a Sra. Harville não deixava nada para ninguém fazer. Charles devia voltar para Lyme na mesma tarde e seu pai pensava de início em acompanhá-lo, mas as senhoras não consentiram. Seria apenas multiplicar o trabalho dos outros e piorar sua própria angústia. Finalmente, imaginaram um plano muito melhor, que foi posto em prática. Chamaram uma carruagem de Crewkerne e Charles enviou uma pessoa muito mais útil, a velha ama da família. Ela criara todas as crianças até a última, o mimado Sr. Harry ir para a escola. Vivia agora no quarto vazio das crianças, remendando meias e queixando-se de suas mazelas, e não pôde conter a alegria ao ser-lhe permitido ajudar a tratar da querida senhorita Louisa. O desejo de levar Sarah para lá já tinha ocorrido a Sra. Musgrove e Henriqueta, mas sem Anne teria sido difícil resolver a questão e pô-la em prática tão depressa. Ficaram gratos no dia seguinte por Charles Hayter trazer um minucioso relato sobre Louisa, que era tão importante receber a cada 24 horas. Empenhou-se em ir a Lyme e trouxe notícias encorajadoras. Acreditavam que os momentos de compreensão e lucidez fortaleciam-se e suas sensações pareciam mais intensas. Os relatos mostravam que aparentemente o capitão Wentworth tinha se fixado em Lyme. Anne deveria partir no dia seguinte, um fato que todos temiam. Que fariam sem ela? Sentiam-se incapazes de se consolarem uns aos outros. Disseram tanta coisa nesse sentido que ela considerou que o melhor a fazer era compartilhar com todos os sentimentos que guardara para si até então. Que todos deveriam partir para Lyme imediatamente. Não teve grande dificuldade. Logo decidiram que partiriam no dia seguinte para instalarem-se na estalagem ou conseguiriam aposentos como melhor conviesse e permaneceriam lá até que a querida Louisa pudesse ser transportada. Assim talvez poupassem um pouco de trabalho àquela boa gente com quem estava. Poderiam ao menos aliviar a Sra. Harville do cuidado com seus próprios filhos. Enfim, ficaram tão felizes com a decisão que Anne sentiu-se contente com o que fizera e que não poderia ter passado melhor sua última manhã em Uppercross do que ajudando nos preparativos para a partida deles. Consequentemente, ela fez seguir em viagem numa boa hora matutina. Embora o resultado disso é que ela mesma foi abandonada à solidão da casa. Era a última com exceção dos meninos no chalé. Era exatamente a última, a única que restava. De todos os que haviam ocupado e animado as 2 casas, de todos os que tinham dado a Uppercross seu caráter alegre. Alguns dias tinham trazido uma real mudança. Se Louisa se recuperasse, tudo voltaria ao mesmo. Voltaria uma felicidade ainda maior que antes. Não havia dúvida. Para o seu espírito não havia qualquer dúvida quanto ao que se seguiria a sua recuperação.
Mais alguns meses e a sala agora tão deserta, ocupada apenas pela sua mente silenciosa e pensativa, voltaria a se encher com tudo o que era alegre e feliz. Tudo de vivo e brilhante no próspero amor, tudo o que existia de mais diferente de Anne Elliot. Uma hora inteira desocupada para reflexões como essas, num dia escuro de novembro, uma chuvinha cerrada, quase apagando os poucos objetos discerníveis pelas janelas, foi o bastante para tornar o rumor da carruagem de Lady Russell extremamente bem-vindo. Contudo, embora desejosa de ir embora, não podia deixar a casa grande ou despedir-se do chalé com a sua varanda úmida, incômoda e escura, ou mesmo perceber através das vidraças embaçadas as últimas casas do vilarejo, sem sentir o coração confranger-se. As cenas passadas em Uppercross a tornaram preciosa. Continha a lembrança de muitas sensações de dor, antes severas, mas agora suavizadas de alguns exemplos de sentimentos arrefecidos, alguns sinais de amizade e reconciliação que nunca poderiam ser reencontrados, nem cessar de ser-lhes caros. Isso tudo ficava para trás, tudo menos a lembrança de que essas coisas haviam existido. Anne não voltara a Kellynch desde que saíra da casa de Lady Russell em setembro. Isso não fora necessário e conseguiria se desvencilhar e evitar as poucas ocasiões em que lhe teria sido possível ir lá. A primeira vez que voltou foi para reassumir seu lugar nos modernos e elegantes aposentos do Lodge e assim alegrar os olhos de sua proprietária. Havia uma certa ansiedade mesclada à alegria que Lady Russell mostrou ao reencontrá-la. Sabia quem estivera frequentando Uppercross, mas por felicidade, ou Anne tinha melhorado em aparência e engordado, ou Lady Russell assim imaginou. E Anne, ao receber seus cumprimentos na ocasião, divertiu-se ao relacioná-los com a silenciosa admiração do primo e teve a esperança de ter sido favorecida com o segundo reflorescimento de juventude e beleza. Quando começaram a conversar, logo percebeu ter havido uma transformação mental. Os assuntos que enchiam seu coração ao deixar Kellynch e que fora obrigada a considerar insignificante e reprimir entre os Musgrove, agora só tinham um interesse secundário. Ultimamente perdera contato até mesmo com o pai, a irmã e Bath. Suas preocupações tinham sido sobrepujadas pelas de Uppercross, quando Lady Russell voltou a falar de suas esperanças e temores anteriores e como estava satisfeita com a casa que alugaram em Camden Place, e como lastimava o fato de a Sra. Clay permanecer com eles. Anne sentir-se-ia envergonhada em reconhecer como seus pensamentos estavam mais ocupados com Lyme, Louisa Musgrove e todas as atividades ali. Como era muito mais interessante para ela a casa e a amizade dos Harvilles e do capitão Benwick que a casa de seu pai em Camden Place, ou a intimidade entre a sua irmã e a Sra. Clay. Na realidade, teve de se esforçar a ouvir com uma aparente solicitude assuntos que, por sua natureza, deveriam ter a maior importância para ela. Houve certo embaraço, inicialmente, quando mudaram de assunto. Iam falar do acidente em Lyme. Lady Russell mal havia chegado há 5 minutos no dia anterior, quando um relato completo de tudo ocorrido foi-lhe feito. Mas era preciso falar do assunto. Ela deveria fazer perguntas, lastimar a imprudência, lamentar o resultado, e o nome do capitão Wentworth necessariamente ser mencionado por ambas. Anne tinha consciência de não fazê-lo tão bem quanto Lady Russell. Não conseguia pronunciar o nome dele e olhar diretamente nos olhos dela, até que adotou o recurso de contar-lhe brevemente o que achava da ligação entre ele e Louisa. Após isto, mencionar seu nome não a afligiu mais. Lady Russell ouviu com serenidade e desejou-lhes felicidade, mas interiormente seu coração regozijava de amargo prazer, num regozijo de desprezo por aquele homem que aos 23 anos parecia, de certa forma, compreender o valor de uma Anne Elliot, e 8 anos mais tarde se deixava encantar por uma Louisa Musgrove. Os 3 ou 4 primeiros dias transcorreram na maior tranquilidade, sem qualquer fato para distingui-los, exceto o recebimento de 1 ou 2 notas de Lyme
que conseguiram chegar às mãos de Anne sem que ela soubesse explicar como, e trazendo notícias bem melhores de Louisa. Ao final desse período, a cortesia de Lady Russell já não podia continuar insensível, e as ameaças mais frágeis de pouco antes agora foram expressas num tom mais decidido. Preciso visitar a Sra. Croft. Preciso realmente visitá-la logo. Anne, você teria a coragem de me acompanhar numa visita àquela casa? Será uma certa aprovação para nós. Anne não tentou escapar a isto. Pelo contrário, sentia realmente o que dizia ao observar. Creio que a senhora provavelmente sofrerá mais do que eu. Está menos conformada com a mudança do que eu. Ao permanecer na vizinhança, tornei-me insensível a ela. Poderia ter falado mais sobre o assunto, pois de fato tinha uma opinião tão boa dos Crofts. Achava que seu pai conseguira tão bons locatários, via que a paróquia teria agora, com toda certeza, um bom exemplo, e os pobres a melhor atenção e consolo possíveis, que por mais que se sentisse triste e envergonhada pela necessidade da mudança, não podia deixar de pensar, em sã consciência, que tinha partido quem não merecia ficar, e que Kellynch Hall estava agora em melhores mãos do que nas de seus proprietários. Essa convicção, sem dúvida, implicava em sofrimento e muito severo, mas diferia da dor que Lady Russell sofreria ao tornar a entrar na casa e percorrer os aposentos tão conhecidos. Em momentos como esses, Anne não sentia forças para dizer consigo mesma: esses aposentos só devem pertencer a nós. Ah, como estão arruinados com seu uso atual. A que mãos foram entregues? Uma família antiga ser expulsa assim, estranhos em seu lugar? Não, a não ser quando pensava na mãe, e lembrava-se do lugar onde costumava sentar-se e presidir a mesa. Não tinha qualquer motivo para sofrimento. A Sra. Croft sempre a recebia com uma delicadeza que lhe dava o prazer de imaginar-se uma favorita, e naquele momento, ao recebê-la em casa, deu-lhe uma atenção especial. O triste acidente em Lyme logo se tornou o tópico mais importante. Ao comparar as últimas notícias sobre a doente, parece que as duas senhoras haviam recebido a notícia na manhã do dia anterior e que o capitão Wentworth estivera em Kellynch pela primeira vez desde o acidente, trazendo então a Anne e o relato cuja origem ela achara tão difícil explicar. Depois de permanecer algumas horas, voltara a Lyme sem qualquer intenção no momento de sair de lá. Perguntara em particular por ela, como soube, exprimira seus votos de que a senhorita Elliot não tivesse sido afetada por seus esforços e dissera que esses não foram poucos. Isto era bom e proporcionou-lhe uma alegria que quase nada mais poderia ter lhe dado. Quanto ao triste acidente, só poderia ser tratado de uma forma por um par de senhoras corretas e sensatas, cujo julgamento precisava atuar sobre acontecimentos já ocorridos, e concluíram igualmente que resultara de muita insensatez e imprudência, que seus efeitos eram os mais alarmantes possíveis e que era terrível pensar por quanto tempo ainda seria duvidosa a recuperação da senhorita Musgrove, e como era possível que ainda sofresse do choque dali por diante. O almirante resumiu tudo brevemente ao exclamar: é um assunto muito desagradável, sem dúvida. É uma nova maneira de o sujeito se apaixonar. Quebrar a cabeça da namorada. Não é mesmo, senhorita Elliot? Isso é como quebrar a cabeça e depois tornar a colá-la. Palavra. As maneiras do capitão não eram exatamente adequadas para agradar a Lady Russell, mas deliciavam Anne. Achava irresistíveis sua bondade de coração e sua simplicidade de caráter. Bem, isso não deve ser muito bom para você, disse ele, despertando repentinamente de um pequeno devaneio. Vir aqui encontrar-nos. Não tinha me lembrado antes, asseguro-lhe, mas deve ser muito ruim. Pois bem, não faça cerimônia. Levante-se e vá percorrer todos os aposentos da casa, se desejar. De outra vez, sir. Obrigada. Agora não. Bem, quando melhor lhe convier. Você pode entrar vindo do jardim a qualquer momento, e lá verá o lugar onde guardamos nossas sombrinhas dependuradas na porta. Bom lugar, não é? Mas, interrompendo-se, não deve achar muito bom
pois sempre guardavam as suas no quarto do mordomo. Acho que é sempre assim. Os hábitos de uma pessoa podem ser tão bons quanto os de outra, mas sempre preferimos os nossos. Assim deve julgar por si mesma se seria melhor dar uma volta pela casa ou não. Anne, achando que deveria recusá-lo, assim o fez, muito agradecida. Fizemos muito poucas modificações, continuou o almirante depois de pensar um momento. Muito poucas. Falamos-lhe sobre a porta da lavanderia em Uppercross. Melhorou muitíssimo. Não posso imaginar como pôde uma família suportar a inconveniência de abri-la daquela forma por tanto tempo. Conte a Sir Walter o que fizemos e que o Sr. Shepherd a considerou a melhor reforma que a casa já teve. Sem dúvida, devo ser justo conosco mesmo ao dizer que as poucas mudanças que fizemos trouxeram uma grande melhora, mas quem tem um mérito é minha mulher. Não fiz quase nada além de retirar alguns dos enormes espelhos de meu quarto de vestir que pertencia a seu pai. Um homem muito bom e muito gentil, estou certo, mas pensei, Sra. Elliot, parecendo refletir seriamente, acho que deve ser um homem bastante elegante para a sua idade. Um tal número de espelhos? Ah, senhor, não havia como fugir de si mesmo. Assim, pedi a Sophie que me desse uma ajuda e logo mudamo-los dali. Agora estou bem provido, com meu pequeno espelho de barbear num canto e um outro enorme, do qual nunca me aproximo. Anne, divertida mesmo sem o querer, sentia-se aflita para arranjar uma resposta e o almirante, temendo não ter sido bastante cortês, retomou o assunto para dizer: da próxima vez que escrever a seu pai, senhorita Elliot, peço-lhe que lhe transmita meus cumprimentos e os da senhora Croft, e diga-lhe que estamos instalados aqui bem ao nosso gosto e que não temos a menor queixa a fazer do lugar. A chaminé da copa faz um pouco de fumaça, mas só quando o vento norte sopra com força, o que não chega a acontecer 3 vezes durante todo o inverno. E também lhe diga que agora que já estivemos na maioria das casas da redondeza, e por isso podemos julgar, não há nenhuma melhor do que esta. Peço-lhe que lhe diga isso e lhe dê meus cumprimentos. Ele ficará contente em ouvi-lo. Lady Russell e a Sra. Croft estavam muito satisfeitas uma com a outra, mas a amizade iniciada por esta visita tinha o destino de não prosseguir no momento, pois quando foi retribuída, os Crofts anunciaram que partiriam por algumas semanas para visitar parentes no norte do condado e provavelmente não voltariam antes de Lady Russell ter se mudado para Bath. Assim terminou todo o perigo de Anne encontrar o capitão Wentworth em Kellynch Hall, ou de sabê-lo em companhia de sua amiga. Tudo estava a salvo, e sorriu ao pensar nos inúmeros pensamentos ansiosos que desperdiçara com o assunto. Embora Charles e Mary permanecessem em Lyme após a chegada do Sr. e da Sra. Musgrove, muito mais tempo do que Anne imaginava necessário, ainda assim foram os primeiros da família a voltar para casa. Logo que puderam, depois de retornar a Uppercross, foram até o lodge. Ao partirem, Louisa começava a poder se sentar, mas a cabeça, apesar de lúcida, estava extremamente enfraquecida e os nervos suscetíveis ao extremo. Embora se pudesse dizer que estava indo muito bem, ainda não seria possível dizer quando poderia suportar a viagem de volta para casa. O pai e a mãe, que deviam retornar a tempo de receber os filhos mais moços nas férias de Natal, já tinham quase perdido a esperança de poder levá-la consigo. Havia-se hospedado no mesmo local. A Sra. Musgrove levou a passear os filhos da Sra. Harville o mais que pôde. Mandaram vir o máximo de provisões possíveis de Uppercross para diminuir o incômodo que estavam dando aos Harvilles, enquanto estes esperavam-nos para o jantar diariamente. Enfim, aparentemente existia uma batalha para saber quem seria o mais desinteressado e hospitaleiro. Mary se sentiu indisposta várias vezes, mas em geral, como era compreensível, devido à sua estada tanto tempo lá, encontrara mais coisas que lhe agradaram do que a fizeram sofrer. Charles Hayter fora a Lyme mais do que ela desejaria, e quando jantavam com os Harvilles, havia apenas uma empregada para servir. Também no começo, a Sra. Harville dera precedência à Sra. Musgrove, servindo-a primeiro.
mas depois de desculpar-se com tanta polidez, ao saber de quem era filha, e ocorreram tantas coisas durante todo o tempo, tantas idas e vindas entre a sua residência e a dos Harvilles, tantos livros emprestados da biblioteca deles, que no final tudo depunha muito em favor de Lyme. Também a levaram a Charmouth, onde se banhara e fora à igreja. Ali havia muito mais pessoas para ver do que em Lyme ou Uppercross. Tudo somado, e mais a consciência de ter sido útil, tornara aquela quinzena um período realmente agradável. Anne perguntou pelo capitão Benwick. O rosto de Mary imediatamente se turvou. Charles riu. O capitão Benwick está muito bem. Creio, mas é um jovem muito estranho. Não sei o que se passa na sua cabeça. Nós o convidamos para nos visitar por 1 ou 2 dias. Charles convidou-o também para caçar, e isto pareceu agradar-lhe bastante. Quanto a mim, achei que tudo já estava combinado. Na terça-feira à noite, pediu desculpas de uma forma muito estranha, dizendo que nunca atirava e que não tinha compreendido bem, e que prometera isso e aquilo, e no final percebi que não pretendia ir. Imagino que tinha medo de se aborrecer, mas juro que nos considero bastante alegres no chalé para um homem tão alquebrado quanto o capitão Benwick. Charles tornou a rir e disse: Bem, Mary, sabe muito bem o que realmente aconteceu. Foi tudo culpa sua, voltando-se para Anne. Imaginou que se fosse conosco ficaria perto de você. Pensou que todos viviam em Uppercross. Quando descobriu que Lady Russell morava a 3 milhas, perdeu a coragem de vir. Isto é o que sucedeu, dou-lhe minha palavra. Mary sabe disso. Mary, no entanto, não concordou de boa vontade. Se isso ocorreu por não considerar o capitão Benwick merecedor, por nascimento e condição, de se apaixonar por uma Elliot, ou por não querer acreditar que Anne fosse maior atração em Uppercross do que ela própria, ficará aberto a conjecturas. O bom humor de Anne não diminuiu com isso. Admitiu corajosamente que se sentia lisonjeada e continuou com as suas perguntas. Ele fala de você de uma forma... gritou Charles, mas Mary interrompeu-o. Declaro, Charles, que não ouvi mencionar o nome de Anne nem 2 vezes por todo o tempo em que estivemos lá. Anne, ele nunca fala de você. Não, admitiu Charles. Não sei se o faz de modo geral, mas ele admira muitíssimo, é claro. Não consegue pensar em nada a não ser nos livros que você lhe recomendou e deseja falar-lhe sobre eles. Descobriu uma coisa num deles que acha... nunca poderei lembrar-me. Mas é uma coisa muito bonita. Ouviu contar a Henriqueta quando a senhorita Elliot foi mencionada nos termos mais elogiosos. Agora, Mary, eu mesmo lhe declaro que isso aconteceu quando você se encontrava em outra sala. Elegância, delicadeza, beleza. Não havia fim para os encantos da senhorita Elliot. Tenho a certeza, gritou Mary com veemência, que isso não fica nada bem para ele se eu o disse. A senhorita Harville morreu apenas em junho. Não há grande valor em ter um coração assim, não é, Lady Russell? Tenho certeza de que a senhora concordará comigo. Preciso ver o capitão Benwick antes de poder fazer um julgamento, disse Lady Russell sorrindo. Isso a senhora poderá fazer muito em breve, madame, disse Charles. Embora seus nervos não suportassem vir até aqui conosco, fazer uma visita formal e depois tornar a viajar, um dia virá por si mesmo a Kellynch, não tenha dúvida. Falei-lhe da distância e da estrada e de como valia a pena visitar a igreja, pois sei como gosta desse tipo de coisa e pensei que seria uma boa desculpa. Ele me ouviu com toda a sua alma e atenção e não tenho a menor dúvida, devido à sua atitude, que logo estará aqui, visitando-nos. Assim, já posso preveni-la com antecedência, Lady Russell. Qualquer amigo de Anne será sempre bem recebido por mim, foi a bondosa resposta de Lady Russell. Quanto a ser amigo de Anne, disse Mary, acho que é muito mais meu amigo, pois vi-o diariamente nesses últimos 15 dias. Bem, então, como amigo de ambas, terei grande prazer em conhecer o capitão Benwick. A senhora não vai achar nada de agradável nele, afirmo-lhe, madame. É um dos jovens mais melancólicos que existem. Passeou comigo algumas vezes e percorremos toda a praia sem que ele dissesse uma única palavra.
Não é de forma alguma um homem bem educado. Tenho certeza de que a senhora não gostará dele. Então divergimos nesse ponto, Mary, disse Anne. Creio que Lady Russell vai gostar dele. Acho que ficará tão encantada com a sua inteligência que logo não encontrará mais nenhum defeito nele. Também acho, Anne, disse Charles. Tenho certeza de que Lady Russell vai gostar dele. É exatamente o tipo de pessoa que lhe agrada. Se lhe derem um livro, passa o dia inteiro lendo. Sim, isso é verdade, exclamou Mary zombeteiramente. Ficará sentado meditando sobre ele, sem mesmo perceber quando uma pessoa lhe fala, ou quando deixa a tesoura cair no chão, ou qualquer outra coisa. Acha que Lady Russell gostaria disso? Lady Russell não pôde deixar de rir. Palavra, asseguro-lhe que não supunha que minha opinião sobre alguém merecesse tanta diferença de conjectura. Tão estável e objetiva me considero. Gostaria que o persuadissem a vir aqui. E quando o fizer, Mary, esteja certa de que ouvirá minha opinião, mas estou decidida a não julgá-lo antes disso. Garanto que a senhora não gostará dele. Lady Russell mudou então de assunto. Mary falou com animação que tinham encontrado, ou antes deixado de ver, o Sr. Elliot da forma mais extraordinária. Este é um homem que não tenho o menor desejo de ver, disse Lady Russell. Sua recusa em manter-se em termos cordiais com o chefe de sua família deixou-me uma forte impressão em seu desfavor. Sua resolução embaraçou Mary no seu ardor e a fez interromper a meio a descrição que fazia de suas feições. Com respeito ao capitão Wentworth, embora Anne não aventurasse nenhuma pergunta, deram-lhe voluntariamente suficientes informações. Como seria de esperar, seu estado de espírito tinha melhorado muito ultimamente. À medida que Luísa melhorava, ele também melhorava. Tinha se transformado bastante desde a primeira semana. Não a havia visto e temia tão profundamente qualquer consequência negativa que pudesse advir para ela de um encontro que não fez a menor insistência nesse sentido. Pelo contrário, parecia ter planejado sair por uma semana ou 10 dias até que a mente dela estivesse mais resistente. Falara em ir a Plymouth por uma semana e quisera persuadir o capitão Benwick a acompanhá-lo, mas como Charles afirmou até o último instante, o capitão Benwick parecia muito mais inclinado a vir fazer um passeio em Kellynch. Não poderia haver dúvidas de que, daí por diante, Lady Russell e Anne começaram a pensar de vez em quando no capitão Benwick. Lady Russell não podia ouvir a sineta da porta sem pensar que poderia ser o criado dele, e Anne nunca voltava de um passeio solitário pelos jardins de seu pai ou de uma visita de caridade pelo vilarejo sem se perguntar se não veria ou receberia notícias suas. Mas o capitão Benwick não veio. Ou estava menos inclinado a vir do que Charles supunha, ou sentia-se intimidado. Depois de lhe dar uma semana de condescendência, Lady Russell decidiu que ele não merecia o interesse que começava a despertar. Os Musgroves voltaram para receber os seus alegres filhos e filhas da escola, trazendo com eles os filhos menores da Sra. Harville e aumentando a alegria de Uppercross, enquanto diminuía a de Lyme. Henriqueta continuou com Luísa, mas o restante da família voltou para casa. Lady Russell e Anne foram uma vez visitá-los. Anne não pôde deixar de achar que Uppercross já estava suficientemente animada outra vez. Embora nem Henriqueta nem Luísa estivessem ali, a sala apresentava um contraste tão grande quanto seria de se esperar em relação à última vez em que os visitara. À volta da Sra. Musgrove estavam os pequenos Harvilles, que ela protegia continuamente da tirania das 2 crianças do chalé, apesar de terem sido trazidos explicitamente para diverti-los. De um lado havia uma mesa onde alguns jovens falavam sem cessar, cortando papel dourado e de seda. Do outro havia bandejas e cestas curvadas ao peso de carnes e pastelões frios, fonte de grande prazer para as barulhentas crianças. Tudo se completava como numa crepitante lareira de Natal que parecia resolvida a se fazer ouvir, apesar de todo o ruído dos demais. Claro que Charles e Mary também vieram durante a visita, e o Sr. Musgrove fez questão de retribuir seus cumprimentos a Lady Russell e sentou-se perto dela por 10 minutos.
Falava num tom de voz muito alto, mas na maior parte do tempo em vão, devido à algazarra que as crianças faziam em seus joelhos. Era uma bela cena de família. Anne, julgando pelo próprio temperamento, achava que uma tal tempestuosidade doméstica seria um mau restaurador para os nervos de Louisa, que deveriam estar seriamente abalados pela doença. Mas a senhora Musgrove, que chamou Anne para perto de si, a fim de agradecer-lhe repetidamente, da maneira mais cordial possível, todas as atenções que tivera para com eles, concluiu com uma rápida recapitulação do que ela mesma sofrera e observou, com um olhar feliz pela sala, que depois que tudo por que passara, nada poderia fazer-lhe tão bem quanto um pouco de tranquilidade caseira. Luísa agora se recuperava rapidamente. Sua mãe chegava mesmo a pensar que talvez pudesse vir reunir-se aos outros em casa antes dos irmãos e irmãs voltarem para o colégio. Os Harvilles tinham prometido vir a Uppercross quando ela retornasse. No momento, o capitão Wentworth fora visitar um irmão em Shropshire. Espero que não me esquecer no futuro, disse Lady Russell, logo que se viram de novo sentados na carruagem, de nunca mais vir a Uppercross nas férias de Natal. Todos têm gosto particular com relação a ruídos, assim como em outros assuntos, e os ruídos podem ser bastante inofensivos ou muito inquietantes, não devido à sua qualidade, mas sim à sua intensidade. E quando Lady Russell, não muito tempo depois, entrava em Bath, numa tarde úmida, passando por uma longa série de ruas, desde a Ponte Velha até Camden Place, em meio ao rumor de outras carruagens, o forte estrondo de carroças e carretas, gritos de jornaleiros, vendedores de doces, leiteiros e o incessante bater de tamancos não fez a menor reclamação. Não, estes ruídos faziam parte dos deleites de inverno. Seu estado de espírito melhorou sob esta influência, e como a senhora Musgrove também ela estava sentindo, embora não confessasse, que não existia nada tão bom depois de um longo período no campo como um pouco de tranquilidade caseira. Anne não compartilhava desses sentimentos, persistia em sua calada, mas determinada aversão a Bath. Vislumbrou a primeira paisagem embaçada das amplas construções e do nevoeiro, sem qualquer desejo de vê-los melhor. Sentiu que, por mais desagradável que fosse seu avanço pelas ruas, ainda assim era rápido demais. Quem se alegraria com a sua chegada? Recordava com terna saudade do alvoroço de Uppercross e a solidão de Kellynch. A última carta de Elizabeth comunicara uma notícia de algum interesse. O Sr. Elliot estava em Bath. Fizeram uma visita a Camden Place. Se Elizabeth e seu pai não estavam enganados, fizeram os maiores esforços para procurar esta aproximação e proclamar o valor de uma tal amizade, tanto quanto se esforçara antes para provar que a desdenhava. Isso seria maravilhoso se fosse verdade. Lady Russell sentia uma curiosidade e perplexidade muito agradáveis em relação ao Sr. Elliot, já contradizendo o sentimento que há tão pouco tempo expressara a Mary de ser ele um homem que não tinha a menor vontade de ver. Sentia grande vontade de vê-lo. Se ele estava realmente procurando reconciliar-se com um herdeiro respeitoso, deveria ser perdoado por ter renegado sua árvore genealógica. Anne não se animou tanto com esta circunstância, mas sentiu que achava melhor vê-lo do que o contrário, o que era mais do que poderia dizer em relação a muitas outras pessoas de Bath. Lady Russell deixou-a em Camden Place e depois se dirigiu para sua própria residência na rua River.